novo semestre se inicia, temos alunos conquistando mais um período e outros que estão chegando para dar aquele pontapé inicial na sua vida acadêmica. Pensando nisso, a Unigran Rio proporcionou a estes alunos uma aula inaugural com a jornalista Belisa Ribeiro, que falou sobre a questão do jornalismo investigativo e o futuro da mídia impressa. Você vai ficar agora com alguns trechinhos dessa palestra que foi incrível e, no final, um bate-papo exclusivo com a nossa convidada. Vale a pena conferir. 40 anos de profissão, com esse corpinho de 20, já me imagina isso? 40 anos de profissão, eu passei por muitos jornais, pelo Jornal do Brasil, pelo Globo, pela TV Globo. Fui pioneira na TV Globo como comentarista econômica, como apresentadora do primeiro telejornal em que foram colocados jornalistas no lugar dos radialistas. Até então, somente radialistas apresentavam os telejornais. Cid Moreira, o Chapelin, não são jornalistas. O primeiro jornal que colocou jornalistas no ar foi o Jornal da Globo, na década de 80. E eu, Renato Machado e Luciana Vilas Boas, fomos os apresentadores desse telejornal, com a Globo seguindo uma tendência já antiga nos telejornais norte-americanos, de que os próprios jornalistas apresentassem os telejornais. E hoje a gente vê que todos os telejornais são apresentados por jornalistas. Eu agradeço muito ao Chapelin e ao Cid Moreira por me ensinarem a técnica de falar na televisão, muito diferente do que a gente trabalhar na imprensa escrita. O tamanho dos textos, a postura, a leitura do teleprompter, foram grandes amigos nessa minha passagem da imprensa escrita para a televisão. E 57% das pessoas que procuram notícias na internet procuram nos sites dos jornais, pela credibilidade que ainda carrega o veículo impresso. Então, eu separei aqui falas de alguns dos diretores da Associação Nacional dos Jornais, que está aqui o Marcelo Moraes, diretor-geral da Infoglobo. As pessoas buscam a leitura do jornal nas multiplataformas pela mesma razão, credibilidade. Em detrimento, vamos dizer, a pessoa, em vez de buscar no IG, no UOL, no Terra, ela busca no site da Folha, no site do Estadão, no site do Globo. Acho que o maior caso da história do jornalismo brasileiro, de jornalismo investigativo, que foi o caso Bomba no Rio Centro, vocês não tinham nem nascido, que aconteceu em 1981, que os militares da direita, que queriam impedir a democracia brasileira, foram lá e colocaram uma bomba no Rio Centro, onde estava vendo um show com 20 mil pessoas, Chico Buarque, Barra Malho, uma loucura completa. E esse caso, mais recentemente, um grande repórter chamado José Casado descobriu que o presidente Figueiredo soube desse atentado, que era o presidente na época do atentado. Olha, falei de bomba, hein? Abaixa a cabeça. Que o presidente Figueiredo soube desse atentado um mês antes e nada fez. Então, eu tinha feito o livro, que é o Vermelhinho, em 1981, e agora eu fiz a terceira edição desse livro, contando como foi o papel da imprensa, como o repórter chegou lá no local, como ele apurou, como os editores tomaram a decisão de publicar essas matérias, como é que escondia o filme na meia para a polícia não pegar, como é que telefonava do motel da Barra porque não tinha celular. É o verdadeiro roteiro de um filme, com muita ação, e que o mocinho vence no final, porque a imprensa desde o primeiro dia tinha razão e desvendou esse mistério, que agora a Justiça considerou crime de humanidade, a juíza considerou crime de humanidade, e infelizmente foi lá para os desembargadores, e os desembargadores voltaram atrás, e parece que não vai dar em nada, né? Ainda estamos no recurso, eu não aguento mais mudar o livro, mas parece que não vai dar em nada. Aula inaugural do curso de jornalismo, mas temos também alunos aqui do 6º período para assistir a palestra. É o caso do Felipe Oliveira. Felipe, fala pra gente o que você achou da palestra de Belisa Ribeiro hoje aqui na Unigran Rio. Bom, a palestra da Belisa foi muito enriquecedora, porque ela traz a experiência de um profissional da área para falar até mesmo para a gente do 6º período, sobre as dificuldades, sobre as alegrias, sobre as tristezas, sobre esse universo que é tão bonito, tão magnífico, tão difícil, mas tão prazeroso. Estamos aqui agora com um aluno de Publicidade e Propaganda no 1º período. Quem disse que só aluno de jornalismo é interessado no que diz respeito a esse mundo da informação? Esse aqui é o Vinícius Sanches e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o que ele achou. Vinícius, o que você achou da palestra de hoje com a jornalista Belisa Ribeiro?
Olha, a palestra foi muito boa, ela disse informações muito importantes, não só para jornalistas, porque a gente precisa saber um pouco dessas mídias, né, como o jornal impresso, como o digital, que agora é a nova era, para a gente poder aprender mais. O que você achou da iniciativa da Unigran Rio em promover essa aula inaugural com uma profissional da área de jornalismo? É muito legal. Poucas universidades fazem isso, que é colocar o aluno junto com os profissionais já atuando na área, os profissionais antigos que passaram por muitas coisas e que conseguiram chegar até aqui com grande sucesso. Bom, como eu disse no início da nossa matéria, eu estou aqui agora batendo um super papo com a Belisa Ribeiro e ela vai falar um pouquinho com a gente sobre jornalismo investigativo, mídia impressa e sobre a palestra que ela acabou de dar aqui na nossa universidade. Belisa, antes de tudo, obrigada pela sua presença. Sem dúvida foi uma palestra de grande proveito para todos nós, alunos de jornalismo. Eu gostaria de saber como você vê a iniciativa da Unigran Rio em promover uma ação como essa aula inaugural com Belisa Ribeiro. Eu fiquei muito orgulhosa mesmo. Obrigada pelo convite. E é sempre um prazer estar com pessoas jovens, porque é uma troca para mim. E acho que os experientes virem falar um pouquinho do que aconteceu na prática é muito bom. É muito bom porque na prática a gente sente o tranco da profissão. Você falou sobre o tranco, sobre a prática. Como é a rotina do seu trabalho? Atualmente a minha rotina é apurar a coluna que fim levou e fazer a coluna no rádio, até agora bem pouco tempo, e preparação do livro, entrevistas para o livro, pesquisas sobre o livro e atualização do site jbmemoria.com.br. Belisa, falando um pouquinho sobre o jornalismo investigativo, eu queria que você falasse para a gente um avanço e um regresso. Vamos fazer esse comparativo que o jornalismo investigativo tem hoje, na atualidade. Olha, desculpe, mas o avanço foi a coluna que fim levou, porque eu acho que o jornalismo no Brasil ele está muito em regresso. Nós temos algumas revistas que investem nisso, né, caros amigos, a Piauí, mas são as revistas assim bem de elite. O jornalismo de massa, ele não está muito pelo investigativo. O Globo tem grandes momentos de jornalismo investigativo. Vou citar um exemplo do meu colega José Casado, que descobriu que o Figueiredo, o presidente Figueiredo, sabia do atentado da bomba do Rio Centro um mês antes dele acontecer. Ele teve que ler milhares e milhares e milhares de páginas de inquérito para chegar a essa conclusão, para descobrir essa verdade. Então, o Globo dá espaço, eventualmente não é a linha editorial dele, mas ele dá espaço ao jornalismo investigativo. Infelizmente, temos visto hoje muitas pessoas usando o jornalismo investigativo como uma desculpa para abusar do sensacionalismo e da apelação. Como você analisa tudo isso? Não, o sensacionalismo não é jornalismo investigativo, é sensacionalismo. Isso existe desde que o mundo é mundo. Londres, a Inglaterra, é famosa pelos tabloides sensacionalistas. Então as pessoas gostam desse tipo de coisa. Isso não vai sumir nunca. É uma escolha que o leitor vai ter que fazer, né? Nos programas de televisão a gente também vê sensacionalismo. Então é um tipo de jornalismo que eu acho que não vai acabar. E vai depender do eleitor a consciência de selecionar. Mas não vamos misturar. Jornalismo sensacionalista é uma coisa e jornalismo investigativo é outra completamente diferente. Com relação ao acidente do ex-candidato à presidência da República, Eduardo Campos, como você vê a linha de investigação que está sendo tomada? Não, eu analiso que o caminho está sendo normal, não vejo nada de errado aí. Acho que o partido está procurando um pouco se esquivar, mas acho também que o partido político não é um investigador. Como eu disse, que o jornalista não é um detetive, não é um investigador. Então, acho que, em princípio, a obrigação de investigação é dos órgãos ligados à aviação no Brasil e da polícia. Para os alunos que estão começando agora na área do jornalismo, qual é o limite que o profissional deve tomar na área do jornalismo investigativo? O limite dele é apurar o que está acontecendo e lembrar que ele não é policial. Esse que é o limite. Ser profissional e estar formado, para você qual é a diferença? A diferença é exercitar a profissão, mas o mercado está muito difícil. Não vamos desanimar, porque sempre há saídas, né? Eu acho que as pessoas são ávidas por novos formatos. Nós temos a história daquele menino, acho que do Morro do Alemão, que fez um jornal sozinho e hoje ele é sucesso, né? Ele fez de um jornal que ele mesmo fazia, só ele, um sucesso, é falado em toda a mídia. Então não desanime. Se você não conseguir um lugar no maior jornal, no Globo, no Dia, você vai conseguir em outros lugares. Ou talvez criar um veículo seu, criar uma forma de se expressar, criar uma cooperativa, como a agência pública que eu citei aqui. Não desanima.
Então, para a gente encerrar, uma mensagem para os alunos que nos assistem agora na TV Unigran Rio. Vamos confiar nos nossos sonhos, vamos nos preparar bem, não vamos desistir. Se você quer ser jornalista, você vai conseguir ser jornalista. Eu disse que estava imperdível, eu não disse. Se você perdeu dessa vez, não se preocupe. Basta acessar www.unigranrio.br e ficar de olho nos próximos eventos que também estão imperdíveis. Essa é a Unigran Rio indo sempre, além da sala de aula.